Por que Bolsonaro não acertou no MEC até agora? Basta mudar de ministro e está tudo bem? Afinal, o que está errado e precisa mudar no MEC? Olá, eu sou o cientista político Paulo Moura. Eu tenho mestrado em Ciência Política e doutorado em Comunicação. E o objetivo do meu canal é ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo na política à luz da história, da teoria política e da teoria da comunicação. O assunto do vídeo de hoje é o MEC, a mudança de ministro, mais uma de ministro da Educação. O que está acontecendo no MEC? O que há de errado? O que precisa mudar? Antes de falar dos problemas, do que é preciso mudar no MEC, primeiro é preciso fazer um diagnóstico. O Ministério da Educação é certamente a área mais aparelhada pela esquerda do governo federal. Foram 30 anos em que gradativamente os governos foram se sucedendo e a esquerda foi penetrando naquela estrutura e institucionalizando na lei e nas estruturas do Ministério a sua visão de mundo, os seus conteúdos curriculares e as armadilhas para que nada mudasse ao longo do tempo. A primeira grande questão a observar é a dos currículos educacionais. O MEC criou o BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Trata-se de um conjunto de diretrizes a partir das quais os municípios e os estados, as secretarias de educação das unidades federadas, devem seguir em termos de conteúdos mínimos obrigatórios a serem abordados para que os alunos possam obter os seus certificados de conclusão do ensino básico, fundamental e médio. Além da Base Nacional Comum Curricular, outra área crítica das políticas públicas educacionais determinadas pelo Ministério da Educação é a área de formação de professores. Assim como o MEC define metodologias, conteúdos curriculares, formas de avaliação e, de certa forma, impõe essas diretrizes aos estados e aos municípios, define também o processo de formação de professores. Eventos são organizados em âmbito estadual, municipal e federal, obedecendo às diretrizes do MEC e orientando os professores sobre o que eles devem ensinar e como devem ensinar. Desnecessário dizer que são as mesmas diretrizes dos currículos dos alunos. Uma visão de esquerda da família, da questão de gênero, da questão étnica, da questão ambiental, enfim, tudo aquilo que o globalismo e o politicamente correto ditam para moldar o comportamento da sociedade. Outra área crítica e estratégica das políticas públicas de educação do Ministério da Educação, do MEC, é o processo de avaliação da educação. Enem, ENAD, as provas de avaliação dos alunos e o sistema de auditoria que é realizado nas escolas e nas universidades, com professores que vão visitar cada unidade educacional para verificar se as políticas do MEC estão sendo implantadas, geram uma pontuação. Na origem, quando esse sistema foi criado, a pontuação era mais técnica, ou seja, a produção acadêmica dos professores, a existência de laboratórios, de bibliotecas, a quantidade de livros nas bibliotecas, as condições de instalação das escolas, além das notas de avaliação dos alunos no Enem e no ENAD, geravam uma nota que permitia ou não recredenciar as faculdades e, eventualmente, impor a necessidade de reorientação de cada unidade escolar, de cada faculdade, de cada universidade. Com os governos do PT, essa metodologia foi ideologizada. O sistema de avaliação foi atrelado às bases curriculares, ao sistema de formação de professores e é um controle ideológico. Quem se enquadra pontua, pode continuar funcionando, quem não se enquadra perde pontos, é rebaixado, obrigado a reorientar, a se enquadrar ou, no caso das universidades, corre o risco de perder o credenciamento. Outra ferramenta fundamental para a implementação dessas políticas públicas é o Conselho Nacional de Educação.
Os membros do Conselho são escolhidos pelo Presidente da República entre uma lista de indicados pelas corporações do setor educacional e, em geral, é composto por uma elite burocrática do mercado educacional e são sempre os mesmos com raras modificações. Esses conselhos transpassam os mandatos governamentais, têm período de duração e eles são os que de fato deliberam sobre as políticas educacionais do país. Pouco ou nada se pode fazer porque este sistema foi institucionalizado na lei. Ou seja, os governos vão passando, os ministros vão se sucedendo, mas quem manda de fato nas diretrizes curriculares, nos conteúdos escolares, nas metodologias de ensino, no sistema de avaliação de cursos e todas as ferramentas de implantação dessas políticas públicas é o Conselho Nacional de Educação. Para mudar o Conselho Nacional de Educação, as suas regras de funcionamento, é preciso mudar a lei. E para mudar a lei é preciso ter maioria no Congresso. Desnecessário dizer que o lobby educacional, principalmente o lobby dos sindicatos do setor público da educação, é muito forte no Congresso. Por essa razão, não basta mudar de ministro. É preciso ter um planejamento estratégico, saber o que precisa mudar e ter capacidade de articulação no Congresso, formar uma maioria parlamentar disposta a mudar este modelo educacional que é responsável pelo desastre da nossa educação, pelos péssimos índices de avaliação no PISA, que é a prova de avaliação internacional de desempenho dos alunos, aplicadas em vários países do mundo e que revelam, ano após ano, o fracasso desse modelo educacional orientado pela ideologia do Paulo Freire e por esses conteúdos curriculares e metodologias implantados pela esquerda e aperfeiçoados, institucionalizados na lei ao longo de 30 anos. Além de mudar a legislação e as estruturas para poder mudar tudo isso que eu estou criticando aqui nesse vídeo, é preciso também mudar a forma como o MEC centraliza essas políticas públicas, ou seja, num país continental com diversidades regionais como a nossa, o MEC impõe um padrão nacionalizado. A mesma política pública que vale para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, vale para os estados do Norte e do Nordeste, impondo a mesma política, as mesmas normas, as mesmas diretrizes para realidades diferentes. É uma mentalidade tecnocrática que precisa acabar e nada melhor que o lema do governo Bolsonaro: menos Brasília, mais Brasil, descentralização, desregulamentação, desburocratização para desmontar esse sistema. Em primeiro lugar, é preciso que se entenda que as notas de desempenho do setor privado da educação no Brasil inteiro são cerca de 70% melhores do que as notas do setor público. Isso mesmo. Nas notas do PISA, do Método de Avaliação Internacional da Educação, as notas dos alunos, e mesmo nessas ferramentas de avaliação que o próprio MEC implantou, as notas do setor privado são infinitamente melhores que as notas do setor público. Logo, botar alunos para estudar sobre as diretrizes de instituições privadas é um dos caminhos para melhorar a educação. Se eu perguntar para você, você prefere ter o filho numa escola privada ou numa escola pública? Eu tenho certeza que você vai preferir a escola privada. Se essa pergunta for feita aos pais das famílias humildes do Brasil, eu tenho certeza que eles também preferirão ter os filhos nas escolas privadas. O que lhes falta? Dinheiro para pagar as matrículas e as inscrições na rede de ensino privado. Uma das soluções, portanto, para melhorar a qualidade da educação, além de mudar os currículos, as metodologias e os sistemas de avaliação, é o sistema de voucher educação. Voucher quer dizer vale. Como é que isso funcionaria? Assim como o governo dá o Bolsa Família ou está distribuindo os recursos necessários para as vítimas da pandemia, o governo daria para as famílias um vale educação, uma espécie de um cheque que só pode ser gasto em escolas privadas. E cada família escolheria a escola onde quer matricular seus filhos.
O custo de um aluno na rede pública é 20% mais caro do que o custo de um aluno na rede privada. Portanto, ao parar de gastar com alunos na rede pública e pagando a matrícula do aluno na rede privada, além de melhorar a qualidade da educação, vamos economizar dinheiro público. Outra solução inteligente para melhorar a qualidade da educação são as chamadas Charter School, escolas comunitárias geridas pela iniciativa privada. Isso mesmo, o governo poderia criar uma política de concessão da gestão das escolas públicas por instituições privadas. Dessa forma, instituições educacionais religiosas, instituições educacionais privadas, cooperativas de professores, organizações civis sem fins lucrativos voltadas para a educação receberiam a concessão da gestão e o governo repassaria verbas para essas organizações gerirem as escolas mediante um sistema de credenciamento e avaliação de desempenho. Quanto melhores as notas e o desempenho dos alunos nos sistemas de avaliação, mais tempo de concessão essas iniciativas receberiam e, eventualmente, mais verbas. Com essa política, os professores também poderiam ser premiados por desempenho. As escolas com as melhores notas receberiam mais verbas e os professores aumentos salariais. Dessa forma, se estabeleceria uma competição entre as escolas para terem melhor desempenho. E o melhor desempenho se refletiria em quê? Na melhor educação dos nossos jovens e das nossas crianças. Essa solução das Charter School é muito interessante também, porque o sistema educacional público no Brasil, seja nas universidades, seja no ensino básico, fundamental e médio, foi capturado pelos sindicatos do setor público. Exatamente. Então, é raro ver o ano em que não há greves, paralisações, prejuízo do calendário educacional, sem considerar a doutrinação ideológica em sala de aula. A concessão para a iniciativa privada ajudaria também a resolver esse problema. Como eu disse no início do vídeo, o nosso sistema educacional está totalmente centralizado e controlado por tecnocratas de Brasília, seja na definição dos conteúdos educacionais, dos livros didáticos, das metodologias e dos sistemas de avaliação. Como mudar isso? Como eu disse, é preciso mudar as leis, as regras, mas há uma forma inteligente também de estimular as prefeituras e os governos estaduais a adotar um novo sistema. Trata-se do uso do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação, que destina verbas para as prefeituras e para os governos estaduais. O governo poderia adotar um critério de distribuição de verbas conforme a adoção do novo sistema, estimulando prefeituras e governos estaduais com a concessão de verbas atreladas à implementação da nova política. Eu tenho certeza que prefeitos e governadores vão adorar se livrar desse pepino de gestão de folha de pagamento, administração de conflitos e greves com as corporações de esquerda todo ano. No momento em que a concessão é passada para a iniciativa privada e as prefeituras passam a receber mais verbas e os governos estaduais passam a receber mais verbas se adotarem essa política, rapidamente é possível modificar toda essa estrutura que foi implantada e institucionalizada ao longo de 30 anos. Vocês notaram aqui que a maior parte do vídeo eu falei de ensino básico, fundamental e médio. Pois é, essa é outra das grandes distorções da educação brasileira. O ensino deve ser prioridade na base. Está comprovado cientificamente que a criança que é bem nutrida e recebe uma boa educação na base tem melhores condições de largada, terá melhores condições de competir no mercado de trabalho, tendo uma base educacional mais sólida. Portanto, é preciso redirecionar as verbas do MEC mais para o ensino básico, fundamental e médio do que para a universidade. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse discurso. Está na hora de implementar.
Os princípios que devem nortear a educação universitária são os mesmos que valem para a educação básica, fundamental e média: descentralização, desburocratização, transferência de poder e autonomia para as universidades, mas apresentação de resultados. Toda a liberdade para as universidades definirem as suas diretrizes em cada unidade, mas a concessão de verba pública, dinheiro do pagador de impostos para universidades públicas, tem que ser dado exclusivamente mediante desempenho. As universidades têm que fazer produção científica relevante. Os professores dessas universidades têm que publicar artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais de qualidade. Os alunos dessas universidades precisam apresentar boas notas no sistema de avaliação, e o sistema de avaliação das universidades deve ser desideologizado. Autonomia para as universidades, sim. Descentralização, sim. Menos burocracia, menos regulamentação e mais metas de desempenho. Recurso público para quem produz. Quem não produz, se vire para captar recursos na iniciativa privada. Aliás, essa é outra regra que precisa mudar. É preciso flexibilizar as regras e permitir que as universidades conveniem com empresas, conveniem com a iniciativa privada e tenham nessa forma também de captação de recursos uma forma de financiar o seu funcionamento. Metas, objetivos, meritocracia, desregulamentação, descentralização, autonomia. Essas são as diretrizes para o ensino privado. E bolsa de estudo para aluno carente. Fim da política de cotas. É óbvio que os alunos pobres têm que ter estímulo para entrar na universidade, condições de financiar os seus estudos. Mas a concessão de bolsas de estudos não deve ser feita por critérios raciais, e sim por critério de necessidade. Não importa se o pobre é branco, negro, índio, ou seja lá de qual origem étnica for. Se o aluno for carente e se o aluno tiver boas notas, recebe bolsa. Isso mesmo, nada de coitadismo, nada de paternalismo. O apoio do governo para estudantes deve ser condicionado às boas notas, à boa frequência na sala de aula. Alunos de classe média alta, de classe média, gente que tem dinheiro de família para pagar a educação, deve pagar. Sim, inclusive na universidade pública. Devem pagar mensalidades, ajudar a custear o ensino público. Não faz o menor sentido a população brasileira destinar os seus impostos para pagar a educação de quem tem dinheiro para pagar. Como vocês podem ver, gente, soluções há. O ministro Weintraub diz que o Ministério da Educação tem cerca de 300 mil funcionários. Isso mesmo, 300 mil funcionários, dos quais cerca de 100 mil entraram nos 14 anos de governo do PT. E considerando que antes disso houve 8 anos de governo do PSDB, isso explica a dominação da esquerda no MEC, nas estruturas educacionais do setor público do país inteiro. Como mudar isso? O novo ministro deve receber como missão mudar radicalmente essas estruturas. E, claro, para fazer isso tem que ter competência. É preciso um gestor experimentado na gestão de grandes organizações, na capacidade de implementação, de mudança. O gestor, ao ser chamado para ser selecionado, vai aqui a minha modesta opinião, presidente, a minha modesta sugestão, o gestor a ser incumbido dessa missão deve ser sabatinado, deve concordar com as diretrizes da mudança, ou seja, é preciso que ele saiba que está indo para lá para desmontar o que a esquerda montou em 30 anos, e deve ser checado no seu currículo. Deve ser alguém com experiência comprovada na gestão de grandes organizações e com capacidade de implementar mudança. O novo ministro, portanto, deve receber uma missão, a missão de transformar tudo isso que está aí nas diretrizes sugeridas nesse vídeo, e deve ser alguém com capacidade de gerir uma máquina desse tamanho, capacidade comprovada de gestão de grandes organizações e de implementação de mudança.
Bom, aqui da minha modesta condição de professor, fica a minha sugestão. Gostou do meu vídeo? Então, positiva lá, bota o dedãozinho, curte, comenta, compartilha, aperta o sininho lá para você ser avisado cada vez que eu boto um vídeo novo no canal. Me ajuda a compartilhar esses conteúdos, a fazer todo mundo conhecer esse diagnóstico e soluções para a educação brasileira. Quem sabe esse vídeo chega lá no presidente Bolsonaro e ajuda ele a tomar uma decisão para a gente finalmente conseguir corrigir os problemas do MEC. Boa sorte na escolha dessa vez, presidente.